Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre e amigo, abençoe a todos nós. Que tenhamos uma noite proveitosa de reflexões, de aprendizados. Que o nosso coração seja como um vaso disposto a receber a água viva do Evangelho que verte do alto e chega ao nosso mundo interior, muitas vezes ainda um deserto de dúvidas, de questionamentos, de conflitos e de bons combates. Essa água então chega descedentando-nos e trazendo vida abundante. Que assim nos sintamos embalados pelo amor de Jesus. E eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez em Araras, essa cidade querida, de parabenizar esse centro São João Batista, que completa aí os seus 94 anos de idade. É sempre uma alegria, temos tido a oportunidade de falar em muitos eventos, momentos como este, em casas centenárias, quase centenárias. A nossa região aqui, estivemos em Bebedouro, uma casa com 111 anos, do Calvário ao Céu. Esses dias estivemos em Jaú, uma casa com 110 anos, o Verdade e Luz. Isso apenas nos mostra o quanto essa região foi marcada por corações, homens e mulheres, que deram tanto pela doutrina, que se esforçaram tanto para abrir, nos desertos muitas vezes do materialismo, da ignorância espiritual, abrir veredas por onde essa água hoje pudesse escoar, construir aquedutos a imensos custos, para que nós, os que aqui estamos hoje, pudéssemos usufruir dessa fonte de vida. Por isso é para nós também um testemunho, ou melhor dizendo, um chamamento à responsabilidade, para que possamos também, de nossa parte, honrando esses que nos antecederam, fazer o nosso melhor. Por isso agradeço a Mayra pelo convite de aqui estarmos mais uma vez e rogo ao Divino Mestre que abençoe todas as casas aqui representadas, não só o São João Batista, que muitos anos mais surjam de trabalho, de luz, de oportunidades de crescimento com Jesus a todos os corações envolvidos nos dois planos da vida. E é sobre o Divino Mestre que nós vamos conversar essa noite, ou melhor, a nossa relação com o Divino Mestre. Aproveitando o próprio ensejo do encontro Rodas com Jesus, é como se, de fato, Jesus fosse o sol da terra em torno do qual somos nós convidados a gravitar. Ele é o sol do Evangelho e cada um dos seus colaboradores, cada um dos corações que vão a ele se unindo nessa grande família, nesse grande grupo de amigos, vai passando a gravitar ao redor do Cristo. E é sobre isso, portanto, que nós vamos conversar aqui hoje, sobre essa que é a nossa finalidade maior na relação com Jesus, na nossa experiência com o Evangelho. E para adentrarmos aqui no texto que nós trouxemos, seremos hoje quase que um contador de histórias, porque é tão rico o texto de Irmão X que separamos, que realmente não poderíamos abrir mão de lê-lo, de trazê-lo para que juntos possamos refletir. Mas antes de chegarmos lá, é preciso entendamos alguns aspectos importantes sobre essa questão do discipulado com Jesus. O primeiro aspecto importante é que, em relação ao Evangelho, nós, à medida que vamos estudando, vamos percebendo que existem, em verdade, 4 posições primordiais. Naturalmente, as zonas de transição entre cada uma delas, mas basicamente, diante do Evangelho, diante da Boa Nova, ou diante da revelação espiritual superior, a criatura se porta com 4 posições ou 4 características distintas. De um extremo a outro, começando nesse extremo, que seria o extremo daqueles mais refratários ao Evangelho ou à Boa Nova, nós teríamos ali os que estão ainda indiferentes, ou os que estão
na posição de adversários, talvez aqueles que estejam na posição de adversários talvez tenham caminhado até um pouquinho mais, porque pelo menos já se interessam pelo Evangelho, pelo menos já lutam, já combatem. Os indiferentes muitas vezes ainda dormem o sono da alma, ainda não despertaram para buscas mais efetivas. Então, essa é uma posição que marca um desses extremos, dessa escala da nossa relação com o Evangelho de Jesus. Avançando um pouco, nós teríamos aquele outro arquétipo no Evangelho, que é conhecido e chamado por alguns estudiosos de multidão. São aqueles que já buscavam Jesus, mas com uma característica muito peculiar. É só a gente ler o Evangelho que logo vai ver a característica da multidão. Muitas vezes sofredora, com as suas dores, com seus anseios, com seus conflitos, e viam no Mestre a possibilidade de mudanças na sua vida. Mas aproximavam-se geralmente de Jesus com a perspectiva de algo receber. Muito poucos, ou na condição da multidão, não se pensa ainda naquilo que se pode dar a Jesus. Eu busco o Mestre antes para que Ele me sirva ou me atenda em alguma coisa, em alguma necessidade. Estou passando por uma necessidade, busco a Jesus e espero que Ele atenda a essa minha necessidade, geralmente segundo desejo, não segundo preciso, mas segundo desejo. Então essa muitas vezes é a posição da multidão. Tendo o seu desejo, a sua necessidade atendida, muitas vezes aquele indivíduo, a consciência se afasta daquela busca porque já não mais lhe interessa. Daqui a pouco voltam outras necessidades, outras demandas e lá está o indivíduo novamente naquele arquétipo, naquela conjunção da multidão buscando a Jesus. E outro aspecto interessante da multidão é justamente esse comportamento meio que coletivo. É como se a individualidade ainda estivesse meio que diluída no comportamento de massa. Então, se os valores a levam para lá, ela segue a multidão para lá. Se a multidão vem para cá, a multidão, ela segue a multidão para lá. Se pararmos para pensar, essa é a grande maioria das consciências ainda encarnadas no orbe, inclusive aquelas que já despertaram para uma busca espiritual. Geralmente buscam enquanto aquilo lhes traga ou enquanto esperam algum retorno visível, quando as coisas estão bem, não estão assim tão atentas, não estão assim tão focadas, vão seguindo os valores do mundo, vivendo como a grande maioria das criaturas vive, pautando as suas vidas pelos valores e pelas buscas que a grande maioria das criaturas ainda tem. Então, esse é o segundo arquétipo em relação ao Evangelho. Já há, de certo modo, um interesse, já há uma aproximação de Jesus, mas ainda naquela condição de expectativa de que o Senhor nos atenda. Muito pouco daquela boa vontade ou daquela disposição de atender e de servir ao Senhor. E aqui entra a grande transição a que nós somos convidados, que é o próximo passo nessa escala, que é a condição do discípulo. O discípulo é aquele que, avançando um pouco mais na consciência de si mesmo, reconhecendo-se um pouco mais como também as suas limitações e as suas reais necessidades, passa a perceber que, na verdade, mais do que esperar ou rogar que o Mestre o atenda, compete a ele atender ao Mestre. Porque é nesse processo de atendê-lo e de servi-lo que encontrará ele os recursos necessários para a sua legítima libertação. É aquele indivíduo que não mais está gravitando em torno das buscas mais materiais da vida, que já despertou efetivamente para as buscas espirituais, para os valores do espírito. É aquela consciência que não mais vai conduzindo a sua vida pelos padrões da imensa maioria. Ele começa a destoar um pouco, onde todos vão pelo caminho do egoísmo, ele começa a pensar, talvez não seja esse o melhor caminho. Onde outros nem cogitaram de perdoar, ele começa a pensar, talvez seja o momento de tentar fazer diferente.
onde outros não têm pensado ou não têm se esforçado por amar, ele começa a pensar, será que não é o momento de tentar outros caminhos que não aqueles que há muitos séculos eu tenho percorrido? Então o discípulo é aquele que, em meio à multidão, começa a se individualizar. Individuar, talvez, segundo o conceito mais psicológico, não no sentido de isolar-se, de julgar-se superior, mas no sentido de tornar-se mais consciente, assumir as rédeas da própria vida, ser o senhor das suas ações, o verdadeiro criador do seu destino e aquele que se aproxima, portanto, do Senhor para servi-lo, servindo a multidão. Aproxima-se do Mestre com o intuito de aprender com ele a como ser melhor um instrumento nas suas mãos para ajudar aquela mesma multidão de onde veio. Para ajudar aqueles corações que ainda não sabem quais os rumos seguir, ainda não identificaram qual o verdadeiro propósito da vida, o que estamos fazendo aqui. Então o discípulo é aquele que começa a despertar e assim caminhar para o Mestre em busca de ser moldado por ele, para que o Mestre possa cada vez mais nele viver e por meio dele atuar. Essa é a condição do discipulado. Ele aproxima-se de Jesus, disposto a tomar o seu jugo. E aí está o sentido do discípulo, aquele que aceita essa disciplina do Cristo, que longe de ser opressora, é na verdade libertadora. Como dizia o Chico, a disciplina não são as grades, mas sim a chave da porta. A chave da porta. Esse é o discípulo. Aquele que ouve a orientação de Jesus e aceita o convite, porque Jesus não se impõe. Jesus diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, ou tome o meu jugo, negue-se a si mesmo e siga-me. Então é um convite que Jesus faz. Há aquelas consciências, há aqueles corações para os quais as buscas puramente do mundo, as aquisições transitórias da personalidade apenas, já não mais satisfazem, anseiam por mais. Já começam realmente a ansiar pela eternidade, a ansiar pelos tesouros indestrutíveis do Espírito. Esse, portanto, é o discípulo. Ele está inaugurando a caminhada formadora com Jesus, cujo fim é a integração perfeita com o Mestre. Integração tal que o próprio Cristo vive e atua nesse discípulo agora elaborado ao longo dos séculos. Ao longo ou depois de tremendos esforços e imensas lutas, o discípulo vai alcançando a quarta e última condição dessa gradação em relação ao Evangelho, que seria a condição do apóstolo. Porque o apóstolo, como já diz a própria palavra grega, é o enviado. Então é como se ele fosse o emissário, como no passado ou ainda hoje, quando o chefe de uma nação, um rei ou um presidente não pode se fazer presente diretamente, ele manda um emissário que pode falar em nome dele, que tem autoridade às vezes para decidir em seu nome. Porque tal é o alinhamento de ideias, tal é o alinhamento de propósitos que ele recebe essa incumbência. Era esse o sentido da palavra apóstolo no Evangelho. Por meio daqueles que eram seus apóstolos, Jesus se fazia presente. Mas aí está a questão. Nenhum deles começou como apóstolo. Eles ouviram o chamado, já se desconectaram das buscas puramente materiais, mas se olharmos bem, Jesus os chamava por discípulos, porque eles começaram como discípulos. E há toda uma jornada de construção do discípulo, com várias gradações. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Sobre essas gradações na formação do discipulado ou do discípulo, na nossa experiência com o Evangelho, sem perder de vista aquilo que é o alvo.
a integração com Cristo. Cristo se fazendo cada vez mais presente em nós. Na feliz definição de João Batista, que sempre digo ser o hino, ou talvez o lema do discípulo do Mestre, João Batista dirá: é preciso que ele cresça e eu diminua. O que isso representa senão esse processo em que gradualmente o discípulo vai incorporando-se do Mestre, vai trazendo para a sua vida interior a própria presença, as características do Mestre, num processo naturalmente longo, de muito esforço. Mas é isso, o eu, a personalidade com seus caprichos, interesses, vai cedendo espaço ao Cristo interno que todos temos a expressar, como finalidade última da evolução. Jesus do Evangelho é o símbolo, é o arquétipo do Cristo que há em nós a ser expresso, a ser manifestado. Temos as sementes, Jesus é o fruto maduro. Cabe-nos cultivá-las para que um dia sejam, como ele, o fruto abundante. Esse é o processo. Temos o alvo, a meta. Emmanuel mesmo vai comentar uma mensagem que está no livro Vinha de Luz, uma mensagem que ele comenta o versículo do apóstolo Paulo: prossigo para o alvo. Vinha de Luz, capítulo 50. E ao comentar sobre esse alvo do qual Paulo falava, Emmanuel vai dizer assim que o alvo ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. É para esse alvo que Paulo caminhava. Desde o momento em que se coloca como discípulo em Damasco, até a conclusão dos seus dias, passa ele por esse processo de construção do discipulado com Jesus, ao ponto de um dia poder dizer, sem qualquer vaidade ou orgulho: já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. É o processo vivencial, o Cristo se moldando, se construindo nele, como ele mesmo vai dizer em outro momento nas suas cartas, revestindo-nos de Cristo, revestirmos-nos do Mestre. Assim Paulo, assim Pedro. Ouvimos aqui a belíssima canção do Pedro no início do discipulado, ao Pedro no final, aquele que foi o esteio das primeiras comunidades cristãs, aquele que foi a rocha que deu ao cristianismo nascente estabilidade, equilíbrio, resiliência, mesmo em meio aos combates internos, às divergências internas entre Paulo, Tiago e outros. Mesmo com tamanhas perseguições, aquele homem soube ser a rocha. Por isso recebeu esse nome do próprio Mestre, a rocha de esteio, de equilíbrio. Mas entre o Pedro que vemos antes da crucificação e o Pedro que vemos depois, lá no Paulo Estevão, por exemplo, como não foi funda essa experiência, como não foi transformadora a experiência de Pedro ao longo de todos aqueles anos. É a construção do discipulado. É isso que nos cabe a todos, àqueles que pelo menos já buscamos a Jesus e que já temos minimamente a consciência de que mais do que o buscarmos para que Ele nos sirva, o buscamos para que possamos servir. Então, minimamente já estamos entrando na condição de discípulos, talvez. Alguns talvez já tenham até avançado bastante, mas é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Recordando ainda uma outra mensagem muito interessante, que está no livro Falando a Terra, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 7. É uma mensagem de Francisco do Monte Alverne. É o nome de um franciscano que viveu no Brasil, se eu não me engano, ainda na época do Império, um capuchinho que era um excelente pregador e que em espírito volta através do Chico para nos trazer algumas reflexões interessantes sobre o Evangelho. Nesse capítulo, em determinado momento ele vai dizer assim, acerca da finalidade do Evangelho do mundo, a vinda de Jesus até nós, ele vai dizer que Cristo, hífen homem, veio plasmar o homem, hífen Cristo.
Então, frase sintética, mas absolutamente bela e profunda. É o Cristo que se fez pequenino, que apagou a sua luz, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer nas suas cartas, que tomou forma humana, né, que abriu mão, digamos assim, da resplandecência para se fazer um de nós, Cristo, homem, Cristo hífen homem. Qual a finalidade? Plasmar, criar o homem ou o ser humano hífen Cristo. Extrair de nós o nosso Cristo interior. Essa é a jornada do discipulado com Jesus. É para isso que aqui estamos. E veremos nessa mensagem muito bonita que o irmão X nos traz e que está no livro Luz Acima, capítulo 3, intitulada Pequena História do Discípulo, veremos como que somos amparados nesse processo. Veremos como que esse amigo, esse mestre, acompanha-nos em todas as etapas, como que a cultivar a nossa alma como jardineiro que ele é, como o próprio Espírito de Verdade define no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, o jardineiro divino que cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. Então Jesus está a nos cultivar enquanto discípulos seus, está a nos preparar. Mas existem gradações. E faremos aqui um paralelo, então, dessa nossa formação enquanto discípulos do Cristo e a parábola que Jesus nos conta, muito bela, a parábola da semente, ou do semeador, ou do solo. Vai depender da perspectiva que quisermos analisar. Porque naquela parábola, ora o semeador, ou aquele que saiu a semear, semeia, mas ora ele colhe também. Ora ele é solo. Como o solo que ora recebe, ora semeia, quando ele produz. Então invertem-se as posições na parábola do semeador. Ora somos solos, ora somos semeador. E é preciso que, entendendo isso, vejamos como aquele solo que vai sendo preparado para ser semeador. Porque só teremos com que semear quando tivermos algo produzido, algo frutificado. Nossas sementes virão da nossa produção. Então, preparando-nos como solos que somos, tendo recebido a semente do Cristo, vamos nos convertendo aos poucos num solo que semeia, porque teremos frutos a dar e sementes a distribuir. Então é interessante analisar a parábola do semeador, do solo da semente, segundo essa outra perspectiva, percebendo que semeador e solo vão mudando de posição, que no fundo o solo que se prepara é o semeador que se forma. No fundo, nós que somos o solo, tendo recebido a semente de Jesus, somos aos poucos o semeador que vai sendo preparado pelo divino jardineiro que nos cultiva as almas. Então, adentrando a mensagem que trouxemos, e peço aí permissão para ler realmente, é uma mensagem um pouco extensa, mas creio vale a pena, porque cada uma dessas etapas que aqui veremos, poderemos individualmente, em nossos corações, identificar em qual eu estou, o que me falta para avançar, ou em determinado aspecto eu já estou nessa posição, enquanto que em outro eu já estou numa mais adiante, porque assim também é a nossa alma. Nós somos, imaginemos, um grande campo, e nem todas as partes do campo o solo é idêntico. Existirão aquelas partes do campo do nosso coração em que o solo já seja talvez o solo frutífero, o solo fértil, mas existirão partes do campo do nosso coração que serão ainda o solo impermeável, à beira da estrada. Outras partes serão o solo com pedregulhos e outras o solo com espinheiros. Nós somos um vasto campo e cabe identificar cada um de nós do íntimo, do autoconhecimento, na sinceridade da autoanálise, quais as partes do campo do meu coração mais estão precisando de trabalho, do cultivo aí,
do jardineiro divino para que se convertam em solos férteis, ou seja, em discípulos, na condição do discípulo daquele que semeia. Então, como dizia, no capítulo 3 do livro Luz Acima, é uma historinha que o irmão X. Humberto de Campos nos conta, intitulada Pequena História do Discípulo, em que ele vai relatar uma espécie de conto, de história, a relação, o acompanhamento de Jesus em relação a um discípulo seu. As várias etapas pelas quais ele passa. Vejamos que interessante. Quantas são as etapas no total? 7 etapas. Naturalmente que essa é uma divisão para fins didáticos, mas o número 7, não só no Evangelho, como de uma maneira geral, ele tem uma significação muito interessante, porque o número 7, ele representa a completude, ele representa, no âmbito, no contexto do Evangelho, contexto bíblico de um modo geral, ele representa o fechamento de um ciclo, o fechamento de uma etapa, de um todo, é um número divino. Assim é, simbolicamente, a criação dividida em 7 etapas, e assim a gente poderia citar um monte de outros 7, entre aspas, que existem nas Escrituras. No Apocalipse, por exemplo, 7 igrejas, 7 selos, e etc, etc. Jesus, do Evangelho de João, com os 7 eu sou. Aquela expressão que se utiliza no Evangelho de João, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição à vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. 7. Expressão eu sou, que é muito interessante, um sentido bem profundo, porque ela remete à essência divina que temos por expressar e que Jesus já expressou. Inclusive, temos feito um estudo bem interessante, este ano em nosso grupo lá em São Carlos, no NEP, Paulo de Tarso. Pegamos essas 7 expressões eu sou do Evangelho de João e associamos cada uma delas a um dos 7 atributos divinos que encontramos na questão 13 do Livro dos Espíritos. Como a dizer que, em grau relativo, os atributos que vemos no Criador temos nós a desenvolver, sempre em grau relativo. Deus é a inteligência suprema, por exemplo, nós somos os seres inteligentes. Então, em grau relativo, cada um daqueles eu sou, pensávamos, poderia ser entendido como um desses aspectos da essência divina que temos a expressar. Então tem sido um estudo bem interessante nesse sentido, tem saído muitos frutos. Mas só para ilustrar que esse número 7 ele tem uma significação. E não será diferente aqui. Humberto de Campos certamente aproveita-se de todo esse simbolismo para transmitir melhor a ideia. Então a mensagem começa assim. Quando o mestre visitou o aprendiz pela primeira vez, encontrou-o mergulhado na leitura das informações divinas. Viu absorto na procura de sabedoria e falou. Então, essa frase que agora eu vou ler, nós vamos encontrar 7 delas ao longo de todo o texto, que são as posições que Jesus define o discípulo. Então, primeira posição, abençoado seja o filho do conhecimento superior. Então não poderia ser diferente. Como que é o começo? Como é o começo de uma jornada libertadora do Espírito? Poderíamos recorrer a Jesus? No Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres. Então o começo da nossa independência, da nossa autonomia, da tomada de consciência é partirmos em busca da luz, em busca do conhecimento superior, que nos visita abrindo horizontes, dissipando as algemas ou diluindo as algemas da ignorância, que nos prendem a determinadas posturas e comportamentos contrários à nossa própria paz e à nossa própria felicidade. Então, o conhecimento, naturalmente, embeber-nos das ideias, não só das palavras, porque ficarmos presos às palavras é ficarmos presos, como diz Paulo, à letra que mata.
É preciso encontrar o que dá vida às palavras. E o que dá vida às palavras? Senão as ideias. As ideias são a alma das palavras. Então é esse conhecimento que buscamos, muito mais do que um conhecimento puramente acadêmico, de guardar e memorizar, é buscar digerir, conhecer e extrair de cada uma dessas palavras aquilo que ali dá vida. Por isso, na doutrina espírita, por exemplo, no Evangelho, de modo geral, veremos tanto esse convite da doutrina, dos bons espíritos, ao estudo que liberta. Há até um livro interessante de André Luiz e Emmanuel, intitulado Estude e Viva. E no prefácio é interessante que Emmanuel vai dizer assim, que uma espécie de caridade para com nós mesmos é o estudo. A caridade de buscarmos a nossa própria emancipação, porque o conhecimento, a sabedoria não se transmite de um para outro por meio de osmose. Se alguém anseia ser livre, libertar-se, precisa estudar, precisa conhecer. Não é por conviver com quem sabe muito, não é por conviver com quem estuda muito que haveremos de nos alçar a planos mais elevados da vida. Quantos não conviveram com os discípulos? Quantos não conviveram com o Chico, com o próprio mestre, e ainda assim ficaram ali presos aos labirintos? Por quê? Não fizeram a parte que lhes competia, de ir em busca dessa chave, que hoje está-nos acessível. Quem está impossibilitado de alcançar a bênção do conhecimento? Quem estará? Em nossas casas espíritas? Livros e mais livros de acesso gratuito ao alcance de todos, que na verdade apenas aparentam ser livros, mas que são imensos tesouros, escondidos na forma de livros. Tesouros de vida, tesouros do espírito, tesouros de libertação. Ah, mas tenho dificuldade em estudar sozinho? Quantos grupos não existirá para que estudemos juntos? Para que juntos possamos trocar ideias, experiências e assim crescer? Portanto, esse será o primeiro passo. Primeiro momento, o discípulo começa a se embeber das lições do Mestre. Não foi assim com Paulo? Qual foi a primeira coisa que ele foi fazer? Cadê a cópia? Cadê a cópia dos textos que eu quero devorar? O próprio Estevão, embora Estevão já fosse um discípulo antes de conhecer a Jesus, mais do que um discípulo diria, era ele o próprio ministro do Cristo talvez encarnado, mas a primeira coisa, quando Pedro lhe fala que o Messias veio, cadê os textos, cadê as orientações? E ele pega aquilo e devora aqueles textos, porque a sede do Espírito, do pão que sacia a alma. Dizia Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, isto é, do conhecimento das suas leis, do conhecimento da verdade divina. Esse é o primeiro passo. Mas é preciso muito cuidado, porque muitas vezes temos a tendência de nele estacionar. Conhecer, conhecer, conhecer e não avançar no rumo da exemplificação. Como o próprio Emmanuel dirá, numa mensagem que citávamos hoje mais cedo, no livro Caminho Espírita, capítulo 47, Emmanuel dirá assim, todos nós na Terra criamos muitas dificuldades pela ânsia de fazer sem saber. Quando a gente é muito afoito, tal. Mas ele diz, acrescenta, criamos maiores dificuldades ainda pelo atraso de saber e não fazer. Então, o conhecer é o start do processo, mas é preciso que tudo isso seja elaborado internamente. Por isso, Alcione, quando vai descrever o ciclo do Evangelho, lá no livro Renúncia, ela vai dizer assim, que o Evangelho é um vasto caminho ascensional, a cujo fim não alcançaremos sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. O Evangelho precisa ser conhecido, primeiro, meditado, sentido e vivido. Aí fecha-se um ciclo. Aí fecha-se o ciclo da interiorização, do qual o conhecer é a primeira parte.
Então, abençoado seja o filho do conhecimento superior. Minimamente ele já está buscando outros horizontes. A sua vida já não mais se restringe à matéria e a tudo que diga respeito à matéria. Ele já busca as fontes da espiritualidade. E passou à frente o mestre, entregando-o ao cuidado dos seus prepostos. Então, se Jesus é o divino jardineiro, ele tem os seus auxiliares, que são os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais, que em nome dele amparam-nos, zelam por nós, apresentam-nos oportunidades de trabalho, inspirações que são úteis nessa construção. Voltando mais tarde a revê-lo, surpreendeu-o inflamado de entusiasmo pelo maravilhoso. Sentia-se dominado pelas claridades da revelação, propondo-se a estendê-las por todos os recantos da terra. Queria ganhar o mundo para o Senhor Supremo, multiplicava promessas de sacrifício pessoal e interpretava teoricamente a salvação por absoluto serviço de esperança contemplativa. Então aqui a gente já está percebendo, nesse paralelo que estamos fazendo com a parábola do semeador, que o indivíduo já não está mais na condição do solo impermeável, mas que ele está ainda naquela condição do primeiro tipo de solo. Porque se lembrarmos bem, qual a descrição que Jesus nos traz do primeiro tipo de solo? Aquele que recebe a palavra com entusiasmo, mas que ainda não tem profundidade. Faltam raízes, falta aprofundamento. Então isso é muito comum, muitas vezes, no início do despertar. Creio que muitos de nós talvez já passamos por isso. O deslumbramento, quando lidamos com tamanha luz que ficamos ainda meio deslumbrados. E aquele entusiasmo, aquela força, faremos tudo. É importante até que passemos por esse momento, faz parte, é um combustível que vai nos impulsionar mais além. Mas o grande chamamento nessa segunda parte é construir profundidade e constância. Porque mais cedo ou mais tarde, esse excesso para um lado amaina para a gente entrar naquilo que na engenharia a gente chamaria, né, de steady state, ou seja, passa por um excesso, por um pico, depois você entra num patamar de estabilidade. É esse patamar que a gente precisa alcançar com Jesus. Porque no caso lá do solo, por faltar profundidade diante das provas que ela é representada pelo sol, a sementinha, a plantinha nascente, morre. Então nós estamos vendo que o discípulo aqui está em algum lugar entre aquele primeiro tipo de solo impermeável, ele não é mais impermeável, mas também ainda nesse entusiasmo daquele segundo tipo de solo, sem profundidade. Ele está começando a construir isso. Mas é importante que não percamos de vista, olhando a própria figura de Jesus, o que está por vir. Que esse entusiasmo, esse vigor, ele será testado. A vida nos convidará a filtrar aquilo e ver o quanto é realmente disposição, o quanto é realmente apenas deslumbramento. A vida vai nos convidar a fazer. Mais cedo ou mais tarde, seremos chamados a criar profundidade. Por isso, me recordo de uma frase do Emmanuel, que está no livro Testemunhos de Chico Xavier, escrito pela Sueli Caldas Schubert, a partir de algumas cartas trocadas entre o Chico e o então presidente da Federação Espírita Brasileira, Antônio Vantuil de Freitas. Eles que eram muito amigos, e ali a gente vê um Chico diferente do que geralmente a gente imagina ser o Chico e a sua trajetória, porque ali a gente vê o Chico, o discípulo, sendo construído com imensas lutas. E Emmanuel sempre o amparando, o apoiando, em determinado momento, Emmanuel trará a frase marcante. Ele vai dizer assim: no trabalho cristão, no serviço cristão, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então, o começo são flores, as flores do ideal, as flores do entusiasmo, as rosas, o perfume da alegria. Isso tudo faz parte. Mas é preciso estarmos precavidos e conscientes de que a vida nos demandará constância, perseverança.
porque é só assim que se constrói realmente valores e edificações eternas. O tempo só respeita o que ajuda a construir. Então, diante daquele discípulo empolgado, entusiasmado, o mestre diz assim: o companheiro eterno, Jesus, afagou-lhe a fronte sonhadora e disse: louvado seja o apóstolo do ideal. E é interessante vermos como que ao longo de todo esse processo de amadurecimento do discípulo, Jesus vai sempre identificando o aspecto positivo de cada etapa. Quando nós aqui muitas vezes somos impelidos a identificar os desafios, o que precisa ser olhado com atenção, Jesus sempre vai exaltar aquilo que há de bom ali. Louvado seja o apóstolo do ideal. Então isso ao longo de todo o texto a gente vai percebendo como é amoroso esse olhar de Jesus para conosco. Como ele identifica em nós, em meio às sombras, aos conflitos, o que há ali já de bom. O diamante bruto, que falta ali ser trabalhado, burilado, mas que tem um tremendo potencial. Assim é Jesus. É interessante também perceber como que irmão X, Humberto de Campos, vai mudando o próprio título de Jesus a cada visita nova. Na primeira visita era o mestre, quando ele estava lá estudando ainda. Na segunda visita, o companheiro eterno, aquele que vai estar ali do lado dizendo: olha, está tudo bem agora, mas daqui a pouco as coisas vão começar a te desafiar. A gente não entra numa caminhada com Jesus para ganhar facilidades. Onde estaria a nossa compreensão, a nossa lucidez, se assim fosse? Bastaria olhar para todos os que o seguiram. Adentraram um caminho de lutas, de desafios, mas de tremenda felicidade. Verdadeira felicidade. Paz legítima. Não como o mundo a dá, dizia Jesus, mas a minha paz vos dou. E seguiu adiante, confiando a dedicados mensageiros. Então, segunda etapa. Terceira etapa. Regressou em outra ocasião a observá-lo e registrou-lhe nova mudança. Guiava-se o aprendiz pelos propósitos combativos. Por meio do conhecimento ideal que adquirira, presumia-se na posse da realidade universal e movia guerra sem sangue a todos os semelhantes que não pisassem o degrau evolutivo. Gravava dísticos incendiários a fim de purificar os círculos da crença religiosa, acusava, julgava e punia sem comiseração, alimentava a estranha volúpia de enfileirar adversários novos, pretendia destruir e renovar tudo. Nesse mistério, desconhecia o respeito ao próximo, fazia tábua rasa das mais comezinhas regras de educação. Então foi tanta luz que o deslumbramento chegou quase que à cegueira. É aquele momento em que, afoito, ansiando por frutos que ele ainda não tem, o indivíduo começa a cobrar frutos de terceiros, do mundo, esperando que o mundo avance mais rápido do que ele próprio tem avançado. Esperando dos outros o que ele mesmo ainda não conseguiu. É o extremo, quando aquele ideal meio que se mistura ainda ao nosso orgulho e converte-se em exigências, em dureza, em intransigência. Não é o que vemos no apóstolo Pedro? Deslumbrado com aquele reino do qual falava Jesus, achou ele que precisava apressar logo isso. Cobrava dos outros, era duro, intransigente com os outros, porque não se faziam dignos ainda de estarem próximos do Mestre. Achava que fazia bem, fazia com toda a sinceridade do coração, mas ainda faltava-lhe a experiência, ainda faltava-lhe aprender aquilo que Jesus lhe orientou na última ceia, antes da negação. Pedro, a tua inquietação se faz credora de maiores experiências, porque a vida te ensinará ainda hoje que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Ele tomava a verdade como bastão, a pretexto de servi-la. Não havia entendido ainda que é a verdade um diamante,
mas que não deve ser lançado aos outros para ferir. Só o tempo, com o apoio, o amparo, a orientação de Jesus, haveria de esclarecê-lo nesse sentido. Não só a ele, como a Levi, que também tinha essa premência, como depois também a Judas, que no esforço ali de tentar acelerar um pouco as coisas, associou-se aos poderes do mundo, acreditando que o Cristo deles precisaria para expandir o seu reino, e cometeu aquele equívoco que tantas dores lhe custou ao coração, ele que amava sinceramente a Jesus. Então isso nos lembra os discípulos passando por esse processo que muitas vezes nós passaremos, identificando essa intransigência, essa exigência, quando outros estão ainda em outros degraus da vida, com outras perspectivas, outras buscas. É quando começamos a exigir muito de um familiar que ainda não se interessa por isso. Por isso Jesus dirá: não pode ser meu discípulo aquele que não renunciar a pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã. O que ele queria dizer com isso? Para que abandonássemos os deveres sagrados da família? Obviamente que não. Queria lhe dizer o seguinte: é preciso renunciar à alegria, à satisfação de vê-los caminhando a par e passo conosco. Talvez não será nessa encarnação que ele buscará. Está disposto a renunciar e a seguir avançando na senda do Evangelho mesmo assim? Para amá-lo ainda mais e exigir ainda menos? Cada vez menos? Então é esse o processo. A gente vai se convertendo ali nos arautos, muitas vezes, da verdade, naquela afoiteza do início, naquela pressa do início. Me recordo de Jesus e Pedro. Pedro é um símbolo muito interessante dessa experiência de transformação. Certa feita, Jesus foi chamado a um outro lugar para atender um caso urgente e haviam chegado 4 indivíduos, se não me engano, buscando o auxílio com o mestre, haviam ouvido falar do Evangelho, queriam conhecer aquela mensagem que dizia, as pessoas comentavam, acolhia a todos, aos arrependidos, aos de má vida, aqueles que queriam mudar. E eles chegam buscando a Jesus, buscando se alistar na fileira dos trabalhadores de Jesus. Jesus fala assim: Pedro, eu tenho que ir lá atender algumas outras pessoas, mas você ampara esses nossos irmãos aí com a verdade. Pedro então falou assim: deixa comigo, mestre. Pegou a verdade do mestre, converteu ela num bastão e saiu dando cacetada em cada um daqueles 4. Você, eu conheço a sua vida, o que você está fazendo aqui? Como é que você não toma vergonha na cara? E foi. Cada um dos 4. Quando Jesus voltou, estavam lá os 4. Amuados, abatidos. E Pedro todo feliz: veja, mestre, como é que o trabalho foi bem executado. E Jesus falou: Pedro, eu pedi que você amparasse com a verdade, não que você a convertesse num instrumento de ferir. Porque a verdade, distante do amor, perde toda a razão de ser. Qualquer razão que venhamos a ter destituída de caridade já nos coloca em posição de erro. Já diria Kardec no livro Viagem Espírita: munidos de qualquer razão, se estamos sem caridade, estamos em erro. Porque é só o amor que conhece realmente a verdade e que dela se utiliza para elevar. Enfim, essa é a terceira posição, da energia, da pressa. Mas segue, o compassivo, Jesus, sob o novo título, todavia, reconhecendo-lhe a sinceridade cristalina, acariciou-lhe as mãos inquietas e enunciou: amparado seja o defensor da verdade. Então, de novo, em meio aos excessos, aos exageros, Jesus vê o potencial. Porque ele sabe que o excesso trabalhado muitas vezes resulta na virtude. Porque o problema são os excessos, gente. Os nossos adoecimentos são os adoecimentos dos extremos, dos excessos. Daí a palavra remediar. Remediar é voltar ao meio. Aquilo que está no excesso, se você ajusta e volta ao equilíbrio no meio, você tem uma virtude. É assim que trabalhava o conceito de virtudes, Aristóteles, por exemplo.
Você tinha de cá um extremo, do outro lado o outro extremo e no meio a virtude. Você tem a covardia, você tem a coragem no meio com a virtude, você tem a imprudência no outro excesso. Então tudo isso é questão de ajuste. Então Jesus, via ali no discípulo, embora os excessos, os exageros, o compromisso dele com a verdade, aquela energia que depois, melhor ajustada, seria a mesma energia, a mesma força que ele usaria para ajudar, como Pedro. Aquela dureza dele, quando trabalhada, quando ajustada, se converteu naquela fortaleza dele, que ajudou e amparou a tantos. E dirigiu-se a outras paragens, entregando a proteção de missionários fiéis. Então, terceira etapa concluída. Tornando ao círculo do seguidor, em época diferente, reparou-lhe a posição diversa. Então, nós estamos vendo que sempre, separando uma condição da outra, há o tempo. O bendito instrutor, o professor do tempo, com tudo que ele nos traz. Circunstâncias, reveses, adversidades, lutas, desafios, pessoas que saem, pessoas que chegam. Tudo isso são os ingredientes de que a vida se utiliza para construirmos ou fazer de nós o pão que um dia haverá de alimentar a multidão como discípulos. Dera-se ao discípulo a sistemática pregação dos princípios edificantes que adotara, condicionando-os aos seus pontos de vista. Escrevia páginas veementes e fazia discursos comovedores. Projetava nos ouvintes a vibração de sua fé. Era condutor das massas, herói do verbo primoroso, falado e escrito. Então agora ele havia ajustado um pouco melhor aquele excesso e começava agora, depois de ter recebido, depois de ter passado por aquela expectativa sem muita ação, depois de ter passado pelo excesso da cobrança, começava ele agora a produzir, a semear. Ainda no âmbito da palavra, do verbo, mas de algo, porque o verbo instrui, o verbo modifica, o verbo induz, o verbo esclarece, o verbo como expressão do pensamento é fonte criadora da vida, da nossa, como também influenciando a muitas outras vidas. Então agora ele já havia trabalhado um pouco aquelas sementes no seu interior e se propunha agora a um tipo de trabalho, a divulgar, a levar aquelas palavras que tanto bem lhe haviam feito ao coração a outros corações. Já se colocava no quarto estágio do discipulado, minimamente a serviço. E naturalmente era aproveitado dentro das suas possibilidades pelo alto para lançar sementes de renovação. Mas ainda não nos é falado o que de fato ele falava se harmonizava com o que ele fazia. Que essa é a grande questão. Estava ainda no campo do verbo, que é nobre, que é útil, mas que representa também um princípio de consolidação do Evangelho. Porque entre o que fazemos, entre o que falamos e sabemos e o que fazemos, há uma distância significativa a percorrer. Há toda uma caminhada a percorrer. Mas já se colocava ele a serviço. Por isso, diz o mestre, o instrutor sublime abraçou e declarou: iluminado seja o ministro da palavra celestial. Que prossiga, portanto, nesse seu anseio de servir, de falar, e que as suas palavras possam realmente cada vez mais se fazer luz. Por isso, iluminado seja o ministro da palavra celestial. Jesus o abraça, como a dizer: estou contigo, se existir de sua parte a boa vontade. E ganhou uns outros, colocando-os sob a inspiração de valorosos emissários. Então, se pararmos para pensar até aqui, até esse quarto estágio, o caminho dele até aqui, não teve tantas lutas, não teve tantos desafios. Víamos ele estudando, víamos ele idealizando, sonhando, víamos ele já cobrando dos outros,
Víamos ele já lançando palavras, semeando, mas não víamos ainda resistência, luta, desafios mais intensos. Naturalmente que internamente já começava a perceber essas lutas em si, mas talvez ainda não tão ao fundo. Já havia criado profundidade, talvez já havia deixado a condição lá do solo pedregoso, ou estivesse começando a deixar a condição do solo pedregoso, estivesse começando a alcançar mais profundidade internamente em si. Mas, nesse processo mesmo de aprofundamento em si, mais cedo ou mais tarde, haveria ele de identificar que existiriam pedras a serem removidas, bem como espinhos também. Não só em si, como também no entorno. É por isso que entramos então nessa nova etapa, escoados longos anos. Antes não havia uma referência mais direta ao tempo entre uma visita e outra. Agora, o irmão X faz questão de frisar, escoados longos anos. Retornou o magnânimo e anotou-lhe a transformação. O aprendiz exibia feridas na alma. A conquista do mundo não era tão fácil. Refletia ele com amargura, embora sincero, fora defrontado pela falsidade alheia. Desejoso de praticar o bem, era incessantemente visado pelo mal. Via-se rodeado de espinhos. Suportava calúnias e sarcasmo. Alvejado pelo ridículo, entre os que mais amava, trazia o espírito crivado de dúvidas e receios perniciosos. Era incompreendido nas melhores intenções, se dava pão, recebia pedradas, se acendia luz, provocava perseguições das trevas. Lia os livros santos à maneira do faminto que procura alimento. Sustentava seus ideais com dificuldades, sem conta. Ensinava o caminho superior, de coração dilacerado e pé sangrando. Aqui, ele realmente adentrou no trabalho mais intenso do seu solo interior. Primeiro porque lidou com as pedras e com os espinhos do mundo. Quem quer que com Cristo queira seguir, haverá de ter a sua cruz também. Jung mesmo já falava, quando trabalhava o conceito, ou símbolo da cruz como símbolo de individuação do espírito, diria ele, nenhum ser avançará no sentido da sua individuação, da sua libertação, sem tomar aos ombros a sua cruz, sem vivenciar essas experiências desafiadoras. A começar pela cruz, que encontra dentro de si mesmo o que ele é, mas já não quer mais ser. Isso não é indolor. Identificar coisas em nós que já não gostaríamos de ter, mas que ainda estarão conosco por um tempo. Faz parte, é doloroso, são espinhos que nos ferem, são os pedregulhos e os espinhos lá dos dois tipos do solo da parábola. Nós os temos e não os venceremos sem resiliência. Ninguém que anseia pelas flores, pelas rosas, passará incólume de todo pelos espinhos e pelas pedras. Então, a cruz primeiro dentro de nós, mas, diz Jung, são 3 tipos de cruz. A segunda cruz, aquilo que nós já não somos, mas os outros ainda são. Então, a primeira é a nossa sombra individual, a segunda é a sombra do outro. Quando nós já buscamos o bem, mas o outro ainda não busca. E por isso ele não me compreende, muitas vezes me fere, me acusa, me ataca, faz parte. Ele está num outro patamar de busca. É preciso compreender, perdoar, amar e seguir adiante. Quem quer que queira avançar, terá de lidar com isso, com a incompreensão, muitas vezes, dos entes mais caros, que não vão entender os nossos propósitos, os nossos esforços. Isso dilacera, mas é dessas feridas que muitas vezes nascerão as nossas maiores luzes do Espírito. E a terceira cruz, dirá Jung, a cruz da sombra coletiva, as coisas como ainda estão no mundo, os valores que estão cultivados, os paradigmas que ainda são adotados, muitas vezes estarão em franca oposição ao que já buscamos. São os 3 tipos de cruzes que o indivíduo encontrará na sua jornada de libertação.
E é o que o discípulo agora começa a passear. Se até então estava ele ainda muito no clima da expectativa, das facilidades, de um certo encantamento, de um início de trabalho, agora ele começa a ganhar profundidade. Agora ele começa realmente a remover do solo interior as ervas daninhas. Por exemplo, o apego às opiniões dos outros. Diria o apóstolo Paulo, se eu quisesse ser servo do Cristo e ainda quisesse agradar os homens, não seria possível. Não no sentido de menosprezar conselhos, de aprender com os outros, mas no sentido de que as opiniões dos outros não podem ter sobre nós a força de definir se estamos bem ou não, se estamos felizes ou não, se avançamos ou não. Temos de estar conscientes, acolher o que trazem, aprender com os outros, mas não dar a outros as chaves da nossa felicidade, da nossa escolha, das nossas definições. Por isso, o sábio dos sábios enxugou-lhe o suor copioso e falou: amado seja o peregrino da experiência. Não há crescimento sem experiência. Eis a vida, eis porque aqui estamos, porque é em meio a essa convivência que aos poucos nos lapidamos uns aos outros. É em meio a esses desafios da convivência em família, em sociedade, que aos poucos o nosso solo vai se tornando mais limpo. Vamos removendo o que é erva daninha, o que é ilusão, e vamos aos poucos preparando um solo mais aberto à semente do Evangelho. E seguiu o mestre, estrada fora, confiando-o a carinhosos benfeitores. Chegamos então à quinta condição, melhor, à sexta condição. Retornando tempos depois, o Salvador assinalou-lhe a situação surpreendente. Chorando para dentro, reconhecia o discípulo que muito mais difícil que a conquista do mundo era o domínio de si mesmo. Então, por que ele havia sofrido tanto até então? Porque, embora parecesse ter se entregado totalmente ao mestre e ao seu trabalho, muito mais voltado estava ainda para um trabalho exterior do que propriamente para um trabalho interior. Então agora ele começava a perceber, como Paulo um dia percebeu, talvez a proposta não seja assim, dominar o mundo antes. Talvez a proposta seja dominar o meu mundo antes, porque então estarei fazendo algo muito mais impactante pelo mundo. Ele começou realmente a voltar-se para esse trabalho interior. Em minutos culminantes do aprendizado, entregara-se também às forças inferiores. Ou seja, aquela fragilidade que ele condenava em tantos ainda existia nele. E ele só era assim tão intransigente antes porque ainda não havia se conhecido suficientemente para ser mais compassivo. Porque a medida da nossa capacidade de perdoar e sermos compassivos com os outros será, invariavelmente, a medida do quanto já mergulhamos em nós mesmos. Porque é impossível fazer um mergulho profundo em nós e não desenvolver cada vez mais compaixão. Por quê? Porque a gente vai percebendo o quanto nós precisamos de compaixão, o quanto nós precisamos de misericórdia, o quanto é difícil vencer a mim mesmo. E então eu vou tendo um olhar mais amoroso, mais compreensivo para o outro. A alma intransigente é ainda a alma superficial, é a alma sem profundidade em si mesma, sem raízes profundas. Quanto mais mergulhamos em nós, maior se torna, dirá André Luiz, o imperativo de perdoar, de compreender, de termos misericórdia e compaixão. Então ele foi vendo que a fragilidade que ele tanto condenava nas pregações, nas exigências, ainda existia nele. Embora de pé, sabia de conhecimento pessoal como amargo sabor impunha o lodo à boca. Ele experimentava do lodo da queda também. Cedera bastas vezes às sugestões menos dignas que combatia. Aprendera que será fácil ensinar o bem aos outros
era sempre difícil e doloroso edificar no próprio íntimo. Não há como aqui não nos recordarmos de Paulo em suas cartas, descrevendo o imenso esforço seu interior por trazer o Cristo à sua alma, o bom combate, como ele dizia, o espinho na carne com o qual ele tanto lutava. Dizia ele na sua carta aos Romanos: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu já não quero, esse eu ainda faço. Isso é o bom combate. Quanto mais mergulhamos em nós, nesse trabalho interior, menos olhos, menos tempo teremos para as exigências ao outro, para as críticas ao outro, porque saberemos o quanto é custoso a redenção e a iluminação de si mesmo. Então essa descrição aqui é a descrição de Paulo nas suas cartas. É ele falando, é ele abrindo o coração. Meus irmãos, é difícil, mas vale a pena. É difícil, mas tudo posso naquele que me fortalece. Tudo me é lícito, mas já sei, nem tudo me convém. Esse é o bom combate. Esse é o discípulo ganhando entranhas de profundidade, removendo espinhos, removendo pedras e fazendo do solo um terreno límpido para Jesus. É o arado, muitas vezes, da dor e da experiência, rasgando-nos as partes mais duras do coração para fazer do nosso solo fértil e receptivo. São as lágrimas e o suor, muitas vezes, a fertilizar o deserto ou a terra estéril de nosso coração. Essa é a caminhada do Evangelho. Por isso dizia João, na verdade Jesus, por meio de João no Apocalipse, o Evangelho é um livrinho que na boca tem sabor de mel, mas que no ventre amarga. Porque o Evangelho na superfície, muitas vezes é aquele entusiasmo, o deslumbramento. Mas quando vai se chegando à digestão, quando ele vai penetrando as entranhas, vai sendo amargo, mas um amargo curativo, um amargo regenerativo, um amargo que depois vira doce de novo, mas dessa vez um doce que não amarga. Porque o mundo é assim, o mundo muitas vezes traz o doce primeiro para o amargo depois. Só que o Evangelho traz um certo doce primeiro, um amargo depois, mas depois um doce perene, da alma que se conquista, da alma que se conhece. Assim é o caminho com Jesus. Ele que condenara a vaidade, o egoísmo, a volúpia e o orgulho, verificava que não havia desalojado tais monstros de sua alma, renunciava ao combate com o exterior, ou seja, acabou a guerra com terceiros. Aliás, existia até um espiritualista muito interessante que falava assim: quem ainda não guerreia consigo está sempre em guerra com os outros. Quando a gente começa o bom combate com nós mesmos, há muito pouco tempo e energia para guerrear com os outros. Então ele renunciava ao combate com o exterior a fim de lutar consigo muito mais. Vivia sob a pressão de tempestade renovadora, ciente das fraquezas e imperfeições de si mesmo, confiava acima de tudo no Altíssimo, a cuja bondade infinita submetia os torturantes problemas individuais por meio da prece e da vigilância entre lágrimas. Porque onde florescem as nossas mais belas faculdades e potências espirituais? Senão na experiência mais desafiadora, muitas vezes, da dor, do revés e da perda. Onde floresce a esperança? Onde ela faz mais sentido de existir, a fé e a esperança, senão diante da sombra? Por isso, Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Fonte Viva, capítulo 97, em que ele fala da crucificação de Jesus, ele fala da cruz, o símbolo bonito da cruz, a mensagem se chama a Palavra da Cruz, e ele vai dizer que na cruz, nas cruzes que carregamos, há uma glória oculta aos que souberem enxergar. Porque aqueles que abandonam as experiências que os desafiam, as cruzes, perdem
as melhores oportunidades de florescimento dos sentimentos. Porque o sentimento mais profundo da fé, da esperança, da confiança no alto, frutifica, floresce, se expande no momento do desafio, no momento da prova, diante da cruz. Por isso, o divino amigo secou-lhe o pranto e exclamou: bendito seja o irmão da dor que santifica, da dor que purifica. Não da dor buscada, da dor cultivada, com apego, não. Da dor que vem e trabalha-nos, como o buril trabalha a estatuária, como aquele que trabalha a obra-prima da pedra preciosa faz, polindo-a para que ela possa refletir a luz. Assim será a dor. Sexta etapa vencida, chegamos então ao ápice, àquele momento almejado, ao alvo, em que o discípulo, de fato, estreitará a sua relação com o Mestre. Em que, após a santificação pela dor, após ter vivido a experiência do arado, dessa dor que chacoalha o nosso solo, que remove os espinheiros, que remove as pedras, arado profundo, que dá aí profundidade ao solo, profundidade à raiz, que converte esse solo, enfim, um solo fértil. Chegamos a essa condição, daquele que agora realmente vai frutificar, vai produzir com Jesus. Seguiu para diante o Mestre, recomendando-o aos colaboradores celestiais. Anos decorridos. No lugar desses anos aqui, a gente bem pode colocar séculos, porque essa não é uma jornada que se conclua talvez numa única encarnação. É uma jornada, séculos afora, pela consolidação do Mestre em nós, mas enfim, anos decorridos, regressou o misericordioso e admirou-lhe a situação diversa. O discípulo renovara-se completamente. Preferia calar para que outros se fizessem ouvir. Então, isso quase que invariavelmente a gente vai vendo na condição dos grandes sábios. São geralmente muito sucintos e muito diretos no falar. Porque quando falam, falam muito e muito pouco. Quando falam, lançam tanto conhecimento numa simples frase que é preciso dar tempo para se aprender e se digerir o que ali está. Assim era Jesus, assim era Buda, assim era Confúcio, todo grande mestre. Fala menos, ouve mais, observa mais, para que quando fale, seja a sua palavra melhor do que o silêncio. Porque o silêncio é divino. E só merece ser vencido, superado, quando o que formos falar for também divino, ou pelo menos se esforçar para tanto. Então essa é a condição da alma que vai avançando. Há algum tempo mesmo eu via uma mensagem de Emmanuel falando sobre o verbo, sobre a nossa utilização do verbo, e ele dizia assim: quase sempre computada a conversação de uma existência inteira, a balança acusa diminuta parcela de proveito, com largos coeficientes de prejuízo e inutilidade. Trocando em miúdos, o que Emmanuel está dizendo: se a gente, ao final de uma encarnação, somar tudo o que falamos, a balança vai acusar diminuta parcela de proveito, com largo coeficiente de prejuízo e inutilidade. Porque o verbo é criador. O verbo cria, sugestiona, somos corresponsáveis por isso. Falar, conversar é semear, mais do que isso, é revelar o que somos, em que patamar estamos. Por isso Sócrates, nos seus interessantíssimos diálogos com seus interlocutores, dizia assim: fala, meu filho, para que eu te veja. Porque por meio do assunto que ele gostava de conversar, do que ele gostava de falar, é que Sócrates fazia uma leitura do indivíduo. Porque o nosso falar nos revela. Então, o discípulo aperfeiçoado havia aprendido o valor do silêncio, mais do que isso, o valor do verbo. O utilizava com
com propriedade. Analisava as dificuldades alheias pelos tropeços com que fora defrontada na senda. Então, ao olhar para os tropeços do outro, lembrava ele que um dia ele tropeçou naquela pedra também. Isso naturalmente mudava a sua leitura do irmão e da situação, compelindo-o à compaixão. A compreensão em sua alma era doce e espontânea, sem qualquer tendência à superioridade que humilha. Via irmãos em toda parte e estava disposto a auxiliá-los e socorrê-los sem preocupação de recompensa. Aos seus olhos, os filhos de outros lares deviam ser tão amados quanto os filhos do teto em que nasceram. O amor universal a se expandir. Entendia os dramas dolorosos dos vizinhos, honrava os velhos e estendia mãos protetoras às crianças e aos jovens. Lia os escritos sagrados, mas enxergava também a eterna sabedoria na abelha operosa, ou seja, na natureza, na nuvem distante, no murmúrio do vento. Via Deus e a sua sabedoria também no livro da natureza, não só nas escrituras. Regozijava-se com a alegria e o bem-estar dos amigos, tanto quanto lhes partilhava os infortúnios. Inveja e ciúme, despeito e cólera não lhe perturbavam o santuário interior. Não sentia necessidade de perdoar, porque amava os semelhantes, como Jesus lhe havia ensinado. Portanto, não se ofendia. Orava pelos adversários gratuitos do caminho, convencido de que não eram maus, e sim ignorantes e incapazes. Socorria os ingratos, lembrando que o fruto verde não pode oferecer o sabor daquele que amadurece ao seu tempo. Chorava de júbilo, a sós, na oração de louvor, reconhecendo a extensão das bênçãos que recebera do céu. Interpretava dores e problemas como recursos de melhoria substancial. As lutas eram para ele degraus de ascensão. Os perversos, ao seu olhar, eram irmãos infelizes, necessitados de compaixão fraternal. Sua palavra jamais condenava. Seus pés não caminhavam em vão. Seus ouvidos mantinham-se atentos ao bem. Seus olhos enxergavam mais alto, de mais alto. Suas mãos ajudavam sempre. Sintonizava sua mente com a esfera superior. Seu maior desejo agora era conhecer o programa do Mestre e cumpri-lo. Pregava a verdade e a ensinava a quantos procurassem ouvi-lo. Entretanto, experimentava maior prazer em ser útil. Guardava feliz a disposição de servir a todos. Sabia que era imprescindível amparar o fraco para que a fragilidade não o precipitasse no pó e ajudar ao forte a fim de que a força mal aplicada não o envilecesse. Conservava o conhecimento, o ideal, o entusiasmo, a combatividade em favor do bem, a experiência benfeitora e a oração iluminativa, ou seja, tudo o que ele conseguiu em cada uma das etapas. Todavia, acima de tudo, compreendia a necessidade de refletir a vontade de Deus no serviço ao próximo. Suas palavras revestiam de ciência celestial. A humildade não fingida era gloriosa auréola em sua fronte e, por onde passava, agrupavam-se em torno dele os filhos da sombra, buscando em sua alma a luz que amam quase sempre sem entender. Por isso, concluindo, o Senhor, encontrando-o em semelhante estado, estreitou-o nos braços, de coração a coração, proclamando: bem-aventurado o servo fiel que busca a divina vontade de nosso Pai. E desde então passou a habitar com o discípulo para sempre. Eis a jornada do discipulado, a alcançá-la como finalidade a fidelidade suprema ao Mestre, ao Criador. Como dizia Jesus no Evangelho de João, no capítulo 14, se alguém me ama, guardará a minha palavra, ou seja, será fiel. O maior testemunho do nosso amor por Jesus, do discípulo que realmente ama o Mestre, a ele se funde, é a fidelidade. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará
e viremos até Ele e faremos morada nele. Eis a jornada do discípulo convertendo-se em apóstolo. Eis o que todos temos a caminhar. Meditemos, cada um de nós, em que ponto estamos, o quanto nos falta trabalhar e avancemos em direção ao Mestre, que espera para, enfim, poder habitar para sempre em nosso coração. E que Jesus abençoe a todos.